Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Denilde. Desde já, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite, estar aqui participando conosco, ministrando essa palestra, né. Antes de repassar a palavra para você, vou estar fazendo uma breve explanação do Young Professional, para aqueles que ainda não conhecem, né, tá conhecendo um pouco mais. Vamos lá. O I3E Young Professional, ele é uma comunidade internacional voltada para ajudar jovens profissionais a incrementar seus objetivos de carreira, né? Seja aperfeiçoar sua imagem profissional, seja promover a integração profissional entre os membros. E aí, desde 2017, o I3E Young Profissional Nordeste Brasil, né, na qual a gente está representando hoje, ele foi reativado, né, com o objetivo de ajudar os estudantes, os engenheiros, no início da sua carreira profissional, a desenvolver as habilidades pessoais, capacitação. Então, nesta foto, a gente consegue ver algumas atividades que a gente já esteve realizando, né, ao longo desse tempo todo, né. Então, a gente tem trabalhos de promoções de palestra, eventos de network para aproximar a academia da indústria, né. Então, a gente tem feito esses eventos para cada vez mais aprimorar os conhecimentos dos estudantes e eles entenderem mais o objetivo de carreira para eles, né? E aí, este ano, né, a diretoria do Young Professional é composta pela minha pessoa como presidente, né, a professora Ana Vitória, né, como vice-presidente, o Matheus Cerqueira como secretário do grupo e o Gregory Almeida como tesoureiro, né? Então, esta é a equipe que vem organizando e estará organizando os eventos do IP aqui na seção Nordeste. E aí, como já um spoiler, né, para o mês de abril, vem aí o I3E PES Day, então aguarde notificações aí, são eventos bacanas e todos eles gratuitos para todos participarem, né? Então, a gente vai estar com algumas palestras nesse mês de abril, né? E antes de mais nada, né, até devido ao horário, quero estar apresentando a Denildo Viana, né, que ela tem mais de 20 anos de experiência, né, atuando nas diversas áreas aí de RH, de diversidade, de responsabilidade social. Já atuou em muitas multinacionais, como a Varig, como a Ford, como a Osfam, como a Bros, como a GE, quer dizer, desculpa. Então, ela possui uma vivência em diversas unidades da Europa, né? Então, hoje a gente vai estar contando com a participação da Denilde, né? Que seu diferencial competitivo é trabalhar com diversidade e inclusão e apoiar o desenvolvimento de carreiras. Então, Denilde, novamente, seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para estar compartilhando um pouco desses 20 anos de carreira e experiência para com a gente. Tá certo, eu quero agradecer aí o convite, né, e estar esse momento aqui com vocês. Bom, a Ana Vitória, ela pediu para falar um pouco, né, para vocês, o que é um profissional de início de carreira, precisa fazer, né, para ser um profissional impactante, né, um profissional que marque num processo seletivo, né, que ele seja selecionado e se ele não for selecionado naquele momento, que ele seja lembrado e indicado para outras oportunidades, né? E aí eu divido o processo seletivo em algumas etapas, né? A primeira delas é você ser visto, né? Você preparar bem o seu currículo para ser chamado. E aí, quero trazer aí algumas dicas, né, para esse momento que a gente está vivendo. Né? O currículo ele tem que ser muito sucinto, né? Tem que ser direto, claro, objetivo.
Porque, né, um processo seletivo, se as empresas não tiverem uma inteligência artificial e ainda usar de recurso humano para ler os currículos, normalmente uma profissional de recursos humanos, ela olha o currículo em 20, 10 segundos. E ela tem que ali encontrar as palavras-chave daquela posição que você está buscando. Então, digamos que você está buscando uma posição de engenheiro trainee ou analista de processos. Você tem que escrever isso no seu objetivo, né? E uma primeira coisa, gente, não existe currículo único para todos os processos. Cada processo que você participa, você tem que adaptar, personalizar seu currículo para aquela oportunidade. Então, você tem que olhar, né, a descrição que está lá no anúncio e tentar colocar alinhado com aquilo que está pedindo, né? E aí é um dos primeiros erros, né, que muitos profissionais cometem. Faz um currículo, coloca lá um objetivo genérico e diz, eu mandei 100 currículos, ninguém me chamou. E aí foi uma perda de tempo, né? Porque você não foi estratégico na sua busca, não foi, planejou, né, a estratégia correta para se candidatar às posições. Né? E depois de personalizar, é importante também você colocar as palavras-chave, né, daquela posição que você busca. Se você é um engenheiro, normalmente a profissional de recursos humanos vai buscar algumas competências específicas dessa área. Então, certifique-se que essas palavras estarão lá, né? Se o seu perfil for buscado pelo LinkedIn, né, também lá é uma inteligência artificial. Então, você tem que colocar essas palavras. Por exemplo, analista de processos, né? Tem que ter a palavra processos, tem que ter conhecimento em algumas metodologias de qualidade, de metodologias de causa raiz, de estudo de causa raiz de problemas. Atualmente as pessoas estão se certificando em Green Belt, WCM, essas metodologias, né, metodologias ágeis, né, para que você tenha um perfil diferenciado dos demais engenheiros. Se for um profissional de recursos humanos, então ela tem que colocar, né, as palavras treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e assim sucessivamente. Outra coisa também, né, o LinkedIn não é uma página estática, né? Se você quer ser visto, a maioria dos profissionais de recursos humanos, hoje de grandes organizações, olha, uma boa porcentagem buscam no primeiro momento lá no LinkedIn. Se você não tem uma página viva, atualizada, dificilmente você será encontrado, né? Então, mantenha essa página atualizada, interaja com as pessoas da sua rede, sempre vá acrescentando profissionais de diversas áreas, de diversas regiões, de grandes organizações. Verifique os perfis que você quer seguir, né, para que você tenha uma página dinâmica, né? Lá o LinkedIn tem muitos recursos, tem recursos, né, de alertas de vagas, tem as competências, muitas vezes as pessoas não usam, coloca 2, 3, o LinkedIn te dá o recurso de você colocar 50 competências, use todas, porque o profissional que está buscando o candidato, ele faz lá um projeto de busca no LinkedIn e ele vai pelas palavras-chave. Se você coloca poucas palavras, diminui as suas chances de ser encontrado.
Um erro bem comum, né, que a gente percebe em muitas páginas é a pessoa colocar assim, em busca de recolocação profissional. Veja, se eu vou buscar um profissional no LinkedIn, eu vou buscar pela vaga que eu estou trabalhando. Então, é, é um comprador, é um analista fiscal, é um coordenador de logística, é um supervisor de produção. O profissional não vai buscar em busca de recolocação. E aí, olha, você já eliminou todas as suas chances. E a gente vê bastante. Hoje o LinkedIn, né, tem aquela moldura, né, que você coloca em busca de recolocação. Então, isso já sinaliza que você está aberto ao mercado. Um outro ponto também, sempre que você receber um contato, mesmo que você esteja trabalhando bem colocado, ouça a proposta, né? Pode ser que a proposta que venha seja mais atraente, né, do que a proposta que você está atualmente. Mesmo que você esteja bem, sempre esteja aberto ao mercado. Atualmente, né, com essa situação da pandemia e tudo mais, mudou muito a forma que os profissionais estão buscando e fazendo os processos seletivos. Então, assim, se você não tem ainda um currículo, vídeo currículo, procure ler lá na internet como preparar, né, um vídeo currículo de 3 minutos, porque muitas organizações já passam a pedir um vídeo currículo curtinho, de 3 minutinhos, para você mandar via WhatsApp, ou dar um upload, né, no sistema dele. Né, numa das organizações que eu trabalhei, né, a gente mandava um link, né, e a pessoa entrava nesse link, ela tinha como arquivar algumas coisas que a gente pedia, currículo, alguns documentos, e também você faria também uma entrevista online. Então, no momento atual, é muito importante conhecer todas essas ferramentas de comunicação, né, de encontros, né, o Google Meet, o Zoom, todas essas ferramentas, ter familiaridade como se apresentar, ficar seguro, olhando para a câmera, né, saber ter respostas muito claras e objetivas, porque normalmente os encontros são mais curtinhos. Percebo também que na preparação, né, as pessoas não buscam conhecer essas ferramentas, não ligam antes, não testam o ambiente, a câmera, o som, a luz, enfim, não avisam as pessoas que estão na casa, né, que fará uma entrevista, e aí cometem muitos erros, né, durante esse momento, e aí pode ter, né, a sua entrevista prejudicada. Um outro ponto também que a gente tem comentado bastante é da preparação, né? Se você for convidado para ir na organização, né? Você foi encontrado e aí você foi chamado para uma entrevista, seja ela via online ou presencial, né? Uma das minhas primeiras perguntas é saber o quanto o profissional, o candidato, sabe da nossa organização. E muitos dizem assim, eu sei, sei lá, se for numa empresa de bebida, faz tal bebida, não vem com detalhes. Gente, a gente tem que se preparar, tem que estudar o negócio, qual é o segmento, quais são os concorrentes. Na internet, muitas vezes tem muita informação. Atualmente tem um site chamado Glassdoor. Nesse site você tem como ver as avaliações dos funcionários, como é o clima interno, às vezes tem até acesso a salários.
Então, tem que pesquisar bastante, né? Ver onde a empresa está instalada, qual é a sua origem, os concorrentes atuais, né? Como é que ela está colocada no mercado, e verificar o produto que ela fabrica, né? E verificar também se está alinhado com o seu propósito de vida, né? Muitas vezes tem profissional que determinado produto que aquela empresa fabrica, ele não gosta, não faz parte da sua vida, e aí não quer trabalhar com aquele produto. Tudo bem, e aí é importante você saber quais os segmentos que você gostaria muito de trabalhar, ou empresas multinacionais que você quer fazer parte, e aquelas que você não quer, que não está alinhado com o que você gosta, não está alinhado com aquilo que você sonha, né, como trajetória de carreira. Já vi profissionais assim, uma pessoa que ela é vegana e dizer assim, olha, jamais eu trabalharia numa empresa frigorífica ou que abate animais. Então, tem que entender, você tem que fazer esse autoanálise, verificar bem, né, o que você quer como plano de carreira para saber onde você vai buscar, né, a sua oportunidade. De preparação também, se for numa entrevista presencial, né, te ligou, presta bastante atenção na selecionadora, o que ela está dizendo, né, da oportunidade, se te convidando para entrevista, te dando detalhes, e aí deixa ela falar, marcar, você anote, repita as informações que ela te passou, e aí não encha de perguntas, tipo, quais são, qual é os benefícios, qual é o salário? Gente, isso é lá para o final. Verifica assim se aquela empresa é interessante, se é boa. Vou tentar. Essa pergunta não se faz no início. Veja, se é numa grande organização, né, o profissional lá de recursos humanos, ele está com um planejamento adequado e tem um momento certo para te passar essas informações. Se você também coloca lá no seu currículo um telefone, um e-mail, seu LinkedIn, cheque isso diariamente, né? Pode ser que um contato atualmente não está sendo feito muito por telefone, e sim por e-mails. Pode chegar lá uma informação no seu e-mail e você não vê, perdeu um prazo, porque não checou a sua caixa de e-mails. Então, muitas empresas estão fazendo, né, os contatos via e-mail, deixando lá as etapas, né, que deverão ser seguidas, e os candidatos estão perdendo esses prazos. Também muitas empresas estão contratando o que a gente chama de HR Techs, né? Essas empresas de tecnologias em recursos humanos que usam inteligências artificiais e que mandam essas etapas tudo por e-mail, tudo online, que faz os testes, faz análise de perfil, faz os fits culturais, e tudo isso é online, é rápido, é dinâmico, com pouco prazo. Então, você tem que estar preparado para o processo. Eu digo que quem está buscando uma nova oportunidade, que está tentando se recolocar, buscar um trabalho é um trabalho. Demora, não é um processo simples. Existe muito preparo, muito investimento de tempo, estudo, se conhecer bem, preparar suas respostas para que esse momento seja assertivo, né? Você conquiste mesmo aquela oportunidade.
Muitas vezes o candidato manda um currículo, consegue ser encontrado, consegue que seja chamado, vai para a entrevista e lá na entrevista não tem respostas assertivas, né? Ou é prolixo, ou resume demais, dar voltas nas respostas, e aí perde aquela oportunidade que você tem, que é única. Então, aquele momento é o momento que você deve marcar. E aí, já falando, né, da entrevista, né, se você se prepara bem, né, conhece bem sobre a organização, se você buscou essas informações, conhece a vaga, né, você vai preparar as suas respostas para as perguntas que o selecionador vai fazer. Então, gente, tem perguntas que são clássicas, né? O que é que você fez na universidade? Quais foram os projetos que você participou? Na sua trajetória profissional, quais foram os principais projetos, os principais resultados? Não façam resposta descrevendo atividades. Eu era um analista, fazia pela manhã planilhas, preenchia indicadores, apresentava em reuniões. Isso é descrições de atividades. Dizer assim, na minha última organização, participei de um projeto que teve como resultado uma redução de tempo ou de custo, otimizei um processo, trazer resultados interessantes, né, mensuráveis, que a pessoa que está lá te ouvindo enxergue você como uma pessoa assim, sistemática, que ela consiga trazer, que você vai trazer bastante resultado, que você vai agregar valor com o teu conhecimento, com a tua experiência, a tua vivência. Denilde, eu estou no início de carreira, não tenho tanta experiência assim. Ou então, até nunca trabalhei. Como é que eu consigo, só com a minha experiência de universidade, eu sou bem jovem e não tenho muita coisa para falar. Olha, você pode ter vivenciado um projeto interessante na universidade, você pode ter feito um trabalho voluntário, você pode ter feito um intercâmbio, uma viagem, participado de algum projeto na igreja, né, na sua comunidade. E, falando desses pontos, você pode trazer bastante informações que o profissional, né, que está te entrevistando vai entender que algumas competências você desenvolveu naquela atividade, né? O grupo de vocês, né, eu entendo que é dinâmico, vocês participam aí de várias atividades, né? Nessas participações, né, nesse processo de vocês, há bastante coisas interessantes para levar. Falando um pouco também de atividades que fazem muitas vezes nas grandes organizações, que são dinâmicas de grupo e soluções de cases, né? Nessas dinâmicas de grupo, o importante é você se destacar, né? Se disserem assim, vamos formar um grupo aqui de 5, quem quer ser o líder? Tente ser, né? Lidere o processo. Não vai também apagar a participação e monopolizar, né, o grupo. Mas você tem que ser uma pessoa que a pessoa que está observando a dinâmica, né, consiga enxergar você como um profissional diferente, que você participe. Muitas vezes, quando a gente lá está fazendo a dinâmica, tem candidato que simplesmente fica só observando,
fica olhando, não participa do processo, não gera nenhuma fala, não entrega um resultado, não participa, não conversa. Então, não há o que a gente destacar daquele profissional. Né? Em soluções de cases, né? Muitas vezes as organizações trazem lá um case que precisa ser selecionado. Às vezes você não precisa ter a resposta totalmente correta, mas você tem que chegar num resultado interessante, tem que ter uma participação, integrar. Então, uma coisa que eu falo, né? Presta bem atenção quando você for para uma atividade assim, e aí a profissional está falando, né? Não converse, não se distraia já querendo ir organizar. Brasileiro é muito assim, impetuoso, né? Já quer ir começar fazendo, planeja pouco. Então, em dinâmicas de grupo, 90% dos erros dos grupos que não vão bem é quando recebe a atividade e já parte fazendo. Invista tempo no planejamento, na organização, na divisão de tarefas, cronometrar o tempo, né? E saber a entrega para que você seja bem sucedido, né? Em processos de trainee, né? Muitas vezes tem essas atividades, né? 95% tem essas atividades e muitos jovens, né, acabam se perdendo no processo por não cumprir todas as etapas, né? Na internet tem bastante, gente, dinâmicas de grupo, resultados, como solucionar, como participar. Então, como eu disse, tem que ler bastante e investir tempo nesse processo. Voltando ainda na entrevista, né? Perguntas clássicas, né? Que a gente faz, né? Qual foi o seu maior resultado? Se na universidade, que projeto você se destacou? Existe alguma informação adicional que você quer contribuir para que eu entenda sobre o seu perfil e você seja o candidato selecionado? Por que eu devo te contratar? Perguntamos muitos, né, sobre o quanto você sabe da nossa organização. Muitas selecionadoras ainda gostam de perguntar qual é o seu defeito, né? Qual é a sua melhor competência, né? A sua maior habilidade. Seja honesto, né? Aí vai dizer assim, poxa, Denilde, o maior defeito é muito ruim de responder essa pergunta. Eu digo que eu sou tímido. Bom, se você é tímido, vai para uma vaga financeira, tudo bem, né? Dizer porque uma vaga financeira você tem que ser uma pessoa mais centrada, concentrada. Mas se você for para uma área de comunicação e dizer que é tímido, isso interfere bastante. Então, cuidado com o defeito que você informa. E sempre dizer assim, olha, eu tenho tal defeito, mas estou trabalhando para melhorar da seguinte forma. Eu sou tímido, mas eu entrei em cursos de oratória, de comunicação, de como fazer apresentações para vencer essa timidez. Aí dizer, poxa, Denilde, todo mundo fala isso. Mas olha, é porque muita gente, 90% das pessoas realmente são tímidas. Mas você pode buscar, né, outras coisas, né, para mencionar, para não cair nesse clichê, né? Mas se você quer responder, porque realmente, genuinamente você tudo bem, não tem problema. É só não copiar respostas prontas, né, que a gente vê na internet, olhar e levar. Muito preparo, gente. As perguntas, né, quando a gente
fala assim também, eu gosto de fazer essas perguntas. Me diga um problema, como é que você trabalhou esse problema, né? Que solução você deu e que resultado você trouxe, né? O problema, ação e resultado. Pensa sempre assim nessa metodologia, problema, ação e resultado. E aí trabalhe nas suas respostas, nessa estruturação. Né? Que aí a pessoa que está conversando, avaliando, né, suas respostas, entenderão que você tem um método, que você é direto, né, que você estudou, que você se preparou para aquele momento. E isso é um grande diferencial. Outro ponto também é sobre durante o processo seletivo, né? Algumas empresas planejam bem, né, uns processos seletivos, começo, meio e fim, outras nem tanto, né? Então, gera muita ansiedade, né, no candidato. Então, quando você tiver o contato, né, com a pessoa que está te entrevistando, conversando, tenta estabelecer prazos, né? Quando terminar a entrevista, olha, sabe me dizer para quando finalizará esse processo, para quando vocês planejam selecionar a pessoa, quando ela iniciará na sua organização, até para você ter um espaço de tempo, né? Infelizmente, muitos processos, né, não se recebe o retorno né, do profissional que te contata, e aí assim você pode ter uma noção de tempo, né, se aquele processo seletivo finalizou ou não. E se o profissional disser assim, olha, eu devo te contatar, né, daqui a 2 semanas. Passou esse prazo, você fica livre, né, para contatar aquele profissional. E também, falando em preparação, né, tenha toda a sua documentação pronta, né, cópias num drive, né, na nuvem, porque se pedirem qualquer coisa, você está na rua, você tem como fornecer seu currículo. Gente, o currículo tem que estar no e-mail, tem que estar na nuvem, tem que estar em várias mídias para que você possa atualizar, enviar rapidamente para uma oportunidade que às vezes você está viajando, está num local distante de casa, precisa mandar rapidamente. Mas, de novo, esse enviar novamente não é pegar aquele currículo pronto de qualquer jeito e mandar. Eu tenho contato assim, com muitos profissionais de recursos humanos, às vezes me perguntam, Denise, conhece alguém para indicar essa posição? Quando eu ligo para a pessoa, contato, digo, olha, surgiu uma vaga, deixa eu te mandar o perfil da vaga, acho que encaixa com você. Eu mando. A pessoa prontamente, 3 minutos depois, me mandou o currículo. Eu fico logo triste. Aí eu digo, poxa, não corrigiu, não adaptou, mandei lá o perfil, não teve o cuidado de personalizar. A pessoa me liga toda contente, olha, Denise, já te mandei o currículo. Eu digo, você olhou, realmente encaixa? Estou olhando que está pedindo umas coisas aqui, eu sei que você tem, porque eu te conheço e não está aqui. Porque esse é um currículo antigo que eu tenho. Eu digo, arrume, ajuste, olha o que está pedindo, o que está lá na vaga, e não precisa ser, olha, daqui a 1 hora você me manda. E aí eu sempre tenho esse cuidado, de falar com um profissional para que ele tenha suas chances aumentadas, né, e ele possa ser chamado para a entrevista. Um outro erro também que as pessoas cometem, né, quando tem muita experiência, muitas vivências, é fazer
fazer um currículo muito extenso. Aí 3, 4 páginas, quer descrever. Como eu disse lá no início, né? Muitas vezes a profissional, ela só tem alguns minutinhos, né? Segundos para encontrar as palavras-chave. Né, o dono da vaga disse lá, eu quero uma pessoa que tenha a experiência XYZ, tais competências, tantos anos de empresa, que fala inglês, e aí a profissional está muitas vezes com uma caneta marcando lá, se ela encontrar, bem, se não, ela passa adiante. Seja direto, né, tem um currículo muito bem estruturado, aí vamos lá de estrutura de currículo, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre fotos. Se a empresa pedir, ok, envie, mas atualmente a gente não está buscando a imagem do profissional, né? Até é incorreto, né? É incoerente. A gente está buscando a experiência, as competências, as habilidades daquele profissional. A imagem pouco importa. Né, mas infelizmente ainda as empresas pedem foto. Né? Se pedir, tudo bem, coloca lá. Lá no início, coloque seu endereço de forma resumida, né? O seu nome lá, o seu endereço, né? As formas de te contatar. Logo depois, o objetivo. E, gente, o objetivo é o cargo. Eu quero analista de processo, coordenador de logística, supervisor de engenharia, analista de financeiro. Não tem frase, quero ingressar nessa empresa porque penso em contribuir. Isso não existe, né? Logo em seguida, um resumo profissional, né, da sua trajetória da universidade, algumas vivências, algumas experiências, algum estágio, algum projeto. Coloque lá algumas linhas, 5 linhas no máximo. Em seguida, a sua formação, né, o que é que você está estudando, o que estudou, né, e depois, a sua vivência profissional, a sua experiência profissional. E aí, novamente, não é descrição de atividades, são resultados. Gente, toda profissional de um headhunter, um analista de RH, sabe as atividades que cada área faz. Então, uma analista de compras, faz requisição de compras, contata fornecedores, desenvolve novos... Isso é descrição de atividades. O que a gente gosta de ver e se interessa muito é quando um analista diz assim, desenvolvi 30 novos fornecedores num espaço de tempo X, trazendo redução de custo para a empresa de tanto. Então, são resultados. Eu quero que marque bem aí na mente de vocês e estruturar o currículo de vocês para vocês ser um profissional que impacte, que, opa, encontrei aqui um currículo interessante, a pessoa marcar e te chamar para oportunidades. Denilde, eu não tenho muita experiência, o que é que eu coloco? Eu já fiz um comentário. Coloque sobre trabalhos voluntários, trabalhos, né, na universidade, na igreja. Tem várias atividades que a gente faz ao longo da vida que a gente nem acredita que está desenvolvendo uma competência. Digamos que num trabalho voluntário você organizou um grupo de jovens para doar cestas básicas. Você teve que organizar o grupo, planejar quantas cestas, para onde ia doar, como doar, a organização do dia, do evento. Às vezes tem que organizar os voluntários, fornecer a alimentação para os voluntários, levar para o local, identificar as pessoas que serão
tudo isso é um projeto, é um desenvolvimento de competência. E isso você tem que valorizar para descrever lá no seu currículo. Tem profissionais, né, tem jovens que teve vivências no exterior, né, fez intercâmbio, tudo. Então, coloca lá. E por falar em intercâmbio, falar de línguas, extremamente importante você falar pelo menos uma segunda língua bem, né? Um profissional que queira se destacar, ele tem que ter um inglês no mínimo, ou, não tenho muita afinidade com inglês, o espanhol, o francês, o italiano, mas uma segunda língua é muito importante. Quem quer ingressar em multinacionais, 99% das organizações têm um corporativo do seu setor, né, fora do país, né? As reuniões acontecem na língua inglesa. Quem não... Ai, Denilde, poxa, eu estudei, não priorizei, corra atrás, né? Porque atualmente, se você quer trabalhar, né, fora do país, ou mesmo no país, mas numa organização que te instigue, que te desenvolva, que você... são grandes organizações, e lá vai pedir esse requisito, né? E se você não tem, você diminui bastante as suas chances. E também, mesmo que você entre numa grande organização, porque naquele momento aquela posição não exige, para você se desenvolver e ter uma carreira nessa organização, fica bastante limitada se você não tem uma segunda língua, né? Eu já vi grandes profissionais, né, com bastante experiência, anos de vivência, mas que não conseguem se desenvolver porque tem essa limitação, né, da língua. Então, invistam, gente, porque né, vivemos num mundo globalizado, então a gente tem que ter, né, essa habilidade, né, bem desenvolvida. Durante o processo, né, se você não foi selecionado, gente, não se ache... Ai, eu não fui, eu não presto, eu não sirvo, ai, eu nem passei. Nada disso. Às vezes, encontramos um diferencial, um outro candidato X, e pouca diferença de você, mas que se encaixou melhor. Não quer dizer que você não é bom, não quer dizer que você não é interessante. Às vezes, realmente, a gente fica em dúvida em dois candidatos e alguma coisa, né, pode colocar um outro candidato em vantagem. Mas, sempre que você participar de um processo, verifique, né, se você cumpriu todas as etapas. Eu fui visto, eu fui chamado, meu currículo estava bem estruturado. Poxa, mas na entrevista eu esqueci de falar daquele projeto, eu esqueci. Anotem, revisem, revisitem lá as suas respostas e melhorem. Eu costumo dizer que o treino, né? O treino é bastante importante. Então, você tem que ir lá na frente do espelho, conversar, falar, ver suas expressões, ser firme, olhar, não desviar o olhar, né, da câmera e ver se você está saindo bem, né, desse momento. E se você não for selecionado, agradeça, né? Agradeça, diga que você está disponível para outras oportunidades, que você gostaria de ser chamado, que aguarda um novo contato. Jamais criticar o processo, jamais ir lá, se você foi indicado por um colega, dizer, aquela menina estava de marcação comigo, aquele profissional não gostou de mim,
e criticar, né? E te criticar o processo em si. Às vezes você foi super bem, às vezes logo em seguida, um mês, dois depois, surge uma outra oportunidade, a profissional lembra de você, te convida para uma outra oportunidade e você, né, será selecionado. Então, sempre deixa aí ali uma imagem positiva, uma imagem que você está interessado, que você quer aquela posição. Se não deu certo aquela, que você está pronto para um novo processo. Se você for selecionado, também uma boa vibração. E ali não acaba, né, tudo, né? Você tem que estar pronto para as etapas seguintes, né? Cumprir com a parte de documentação, cumprir com a parte de entregas, né, dos documentos, de fazer os exames, de chegar no horário, dos compromissos após o recebimento da sua resposta. Né? E durante os primeiros meses, né, do processo de experiência, também ficar atento, né? Às vezes a gente chega criticando, vendo as coisas e aí apontando, não pode. Trazer as contribuições, dizer, poxa, não, vamos melhorar isso aqui e tal, mas de forma positiva, né? Porque lembrando que você ainda está no processo de experiência e que estão avaliando se você realmente tem aquele fit, né, para aquela organização, se você dá um match, né, para aquele setor, né, com o segmento, da forma que aquele grupo está integrado, se realmente você agregará valor. Um outro ponto também, né, durante o processo seletivo, né, como agora é muito fácil a gente encontrar as pessoas, né, digamos que você foi contatado por uma profissional e você a encontrou no LinkedIn. Gente, pelo amor de Deus, não vai ficar escrevendo para profissional todo dia no LinkedIn, de manhã, tarde, noite, qualquer horário, né? A profissional precisa do tempo dela para ela executar o processo. Somente a contate se passar do prazo que ela te deu. E aí você está ansioso pela resposta, se passou do prazo, ok, contatar. A contate dentro do horário comercial. Percebo muitas vezes assim, o pessoal me escreve meia-noite, aí às vezes, né, eu estou olhando o LinkedIn aí, às vezes olho, eu digo, eu vou responder amanhã de manhã. Aí a pessoa, e aí, não vai responder? Poxa, tô aguardando. Então, tem que ter um limite, né? Tem gente que às vezes encontra até um profissional em outras redes, né? Facebook, LinkedIn não, Instagram, e aí quer fazer amizade com aquele profissional, né? Cuidado, né, para você não ser invasivo, né, com aquela pessoa que está naquele momento selecionando, te avaliando, e você está em contato com ela para esse momento profissional. Eu acho que, resumidamente, os principais pontos são esses. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta específica. Tem algumas coisas também, né? Cuidado com o seu formato de currículo, né? Não floreie, não coloque bordas, coisas que fiquem confuso. Tem uns bem interessantes que usa infográficos, né? Fica mais fáceis, mas tem outros que confunde, a gente não encontra as informações adequadas. Uma coisa legal que eu fiz no meu é colocar o QR Code do LinkedIn. Né? Muitas vezes a profissional imprime, leva para um outro local,
né, para ler depois o seu currículo, se ela tiver o QR Code lá, que faça link lá para o seu LinkedIn, isso é uma coisa interessante para ser feito. Smith, eu queria deixar o pessoal falar um pouquinho, fazer as perguntas. Tem gente que deve ter vivido várias situações, fica curioso, né, de como tratar. Tem situações... E, gente, situações, assim, boas, outras nem tanto. Não fique frustrados, porque há também processos seletivos mal organizados, mal planejados, que não te dão as respostas corretas e coerentes. Isso acontece também, tá bom? Denil, muito obrigado aí. Foram várias informações aí. Ainda bem que tiveram algumas pessoas que foram anotando e até compartilhando aqui no chat. Agradeço desde Eles fizeram um belo resumo aí. E a gente viu como são importantes essas dicas que você teve passando, né? São dicas bem valiosas aí. Não tem dinheiro que pague todas essas dicas que você esteve compartilhando aqui conosco nesta noite. Espero que eu tenha trazido alguma novidade. Com certeza, acredito que você esteve trazendo. E fazendo alguns adendos aí com a postura como se tomar diante de algumas entrevistas, né? E aí teve um ponto que colocaste, que foi a questão do currículo, né? Vou começar fazendo umas que eu anotei, e aí a gente libera o pessoal. E é interessante ter um currículo para cada empresa, ou o que é que você acha disso? É o que eu falei. Cada anúncio é um currículo, é personalizado. Não adianta aquilo que eu falei, pegar um currículo, um modelo e disparar para 100 sem ter anúncio, é perda de tempo. Viu o anúncio, olha o que está escrito lá, veja se o seu currículo tem aquelas palavras-chave, coloca lá, não vai copiar o anúncio e escrever no seu currículo, mas colocar algumas palavras. Se ele está dizendo assim, experiência em processos de engenharia. Não vai colocar isso, aí coloca vivências em processos de engenharia, porque aquela palavra-chave, processos de engenharia, vai estar ali, certo? Personalizar. Entendi. Teve outra que comentaste, que foi sobre a questão da pretensão salarial. Existem alguns processos seletivos que eles pedem que o participante informe, né, qual é a sua pretensão salarial. E aí, qual seria a média para o participante estar informando sem não passar, assim, do limite da empresa, né? Como eu disse, a Glassdoor, o site, dá uma boa referência. E existem vários sites, né, que dão referências de mercado daquela posição. Mas, digamos assim, eu ganho 2.000. Aí, se a pessoa perguntar qual é a minha pretensão, eu não posso dizer 6, se eu vou para o mesmo cargo. Tripliquei o meu salário, isso não é coerente. Normalmente, a média de mercado de uma posição para outra gira em torno de 30%. Mas isso não é ponto fechado, mas é uma média, uma estimativa. Mas seja coerente, assim, da prática de mercado daquela região. Muda no nosso Brasil mesmo, né? Os salários praticados no Nordeste é diferente do Sudeste. Então, você tem que entender para qual região, se é uma multinacional, se é uma organização de pequeno porte, para você ser coerente na sua resposta. Mas tem que ter estudo. Veja, todas essas perguntas têm um estudo por trás. Por isso que quem está procurando emprego tem que ter um planejamento do que vai estudar todos os dias.
Se todos os dias quem está buscando emprego não está estudando sobre um ponto, está diminuindo suas chances de ser bem-sucedido. E isso que tocasse é bem interessante, porque atualmente a gente tem trabalhado tem encontrado alguns trabalhos com trabalhos remotos, né? Então Isso. não pode pegar um trabalho de lá de São Paulo, pegar uma média do valor lá de São Paulo e querer aplicar aqui em nossa região, no Nordeste, né? Então, existe um pouco dessa discrepância. Mas eu vou te dizer que dá. Neste caso, dá. Eu conheço situações, não sei se tem ninguém de área de tecnologia, de profissionais que estão no Porto Digital, que saíram de uma empresa local aqui de Recife, do Porto Digital, e foram contratados por empresas de Portugal, com práticas de Portugal e ganhando muito bem. E aí as empresas aqui, lá, locais, estão tendo que rebolar para não perder os seus talentos para as empresas do exterior. Ganha em euro. Pois é, coisa boa, né? O Juan, ele tem uma pergunta. Juan, você fica à vontade se quiser ligar o microfone e fazer. Ou eu posso estar lendo a sua pergunta também. Caso eu não consiga, então vou estar lendo. Ele desejaria saber se em vagas com empresas de médio porte, a pergunta sobre salário mínimo no início seria ruim também. Muito ruim. Veja, o profissional que te contata quer saber se você quer trabalhar na organização dele, se você está interessado pela oportunidade. O salário é uma coisa que deve ser tratada depois, gente. É muito ruim. A gente liga, olha, vou usar você, Smith, como é. Oi, Smith, olha, acabei de ver aqui seu perfil no LinkedIn, achei sua trajetória aqui interessante. Queria te convidar para uma oportunidade, uma entrevista pessoalmente. Você estaria interessada? A vaga, vou inventar aqui, tá? É de analista de processos, e eu acho que você se encaixa bem. Podemos marcar? Qual a sua disponibilidade? Aí, Smith ouviu tudo isso e ele fala assim, quais são os benefícios, qual é o salário? Aí eu respiro. Aí eu, Smith, a gente pode tratar isso aqui pessoalmente? Então, não, gente, aguarde. Se você conhecer, você vai lá, pesquisa, tenta ver qual é a prática. E veja, aqui em Pernambuco é um mercado pequeno. Amigo do amigo do amigo conhece alguém que trabalha lá e pode te dar alguma dica. O Gabriel Burgos, se quiser ligar o microfone, Gabriel, fica à vontade. Obrigado, Smith. Denilde, também obrigado por essa palestra e também por ter abrido espaço para as perguntas. Eu tenho duas, na verdade, uma até relacionada com o que o Smith até perguntou. Como é que funciona, ou se você tem alguma dica, para os portais de vagas, que você precisa meio que criar um currículo, mas que você também faz aplicações para posições diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu formei no final do ano passado, então eu posso me interessar por vagas de trainee, analista, engenheiro. Então, como é que funciona nesse âmbito? Olha, se você vai fazer o seu cadastro num site, aí analise se aquele site te mostra mais posições de trainee. Aí, para aquele site, você bota trainee. Num outro, você coloca, mas não coloque um samba de crioulo doido numa mesma coisa, não, no mesmo site. Então, tenta priorizar. Se uma determinada plataforma te oferece mais uma opção, tenta ir por aquele caminho. As plataformas mais utilizadas mesmo é o LinkedIn. No LinkedIn dá para você colocar 2, 3 opções. Opções que sejam coerentes, tá, gente? Que estejam numa mesma linha de raciocínio.
Aí, logo em seguida, é o vagas.com, né, que é bastante usado. E pesquisem sobre as HR Techs, né? No Brasil está crescendo muito, né? A GUP, né, uns falam GUP, várias outras, né, estão usando a inteligência artificial, tenha seu cadastro nessas plataformas. Existe até plataforma, gente, que grava já seu vídeo currículo. E existe muitos profissionais colocando seu vídeo currículo no YouTube. Quem é que tem um vídeo currículo? Quantas pessoas tem aqui? 31 que eu estou vendo aqui, eu não sei. Quantos tem vídeo currículo? Opa! E se eu estivesse fazendo uma seleção e eu dissesse quem me apresentar um vídeo currículo, eu já tenho uma entrevista marcada. Olha aí. Muita gente ia perder a oportunidade, né? Até agora, não surgiu. Ninguém tem no YouTube. Poxa, olha, eu estou vendo aqui pelas fotos, são gente bem novas. Eu tenho meu vídeo currículo. Se me pedirem agora, eu mando. Pronto, aproveitando o insight do vídeo currículo, assim como os currículos precisam ser personalizados, o vídeo currículo também não deveria ser personalizado? Se você vai se colocar numa plataforma, você pode botar um genérico, né? Falando, né, das suas principais competências e tal. Mas se pedirem, aí sim, tem que ser personalizado. Aí, por isso, de novo, o treino e o preparo. Eu acho que eu fiz uns 50 gravações para chegar numa versão razoável, né? É porque eu não gosto de estar me gravando, eu não gosto de estar falando assim, olhando assim, né? É meio estranho. Então, gente, façam essa gravação, edite, coloque assim, edição, aparecendo o seu nome, aparecendo o caminho da sua página do LinkedIn, né? Tem aí, lógico, para fazer o vídeo currículo, no máximo 3 minutinhos, tá, gente? Coloque aí, sente-se num ambiente adequado, né? E aí, organize. Se você vai colocar lá no YouTube, se você foi convidado para um processo e te pede, faça direcionado para o que te pediu. Normalmente tem um script, e aí você tem que seguir realmente a personalização do processo. Se você nunca fez, e o espaço de tempo é muito curtinho, você vai se perder e vai perder esse prazo. Perfeito, entendi. E aí, pronto, agora uma segunda questão. A entrevista chegando já na sua parte final, já fez as suas últimas considerações, e aí o recrutador, recrutadora ou gestor da vaga pergunta se você tem alguma dúvida. Então, como fazer para, nesse momento, o candidato deixar mais uma marca? Porque, querendo ou não, na entrevista, no decorrer dela, você também precisa deixar marca, mas como, nesse final de dúvida, você provocar uma reflexão, algum questionamento que tenha a ver com a vaga, ou que saia até um pouco do perfil técnico e vá para o perfil mais emocional, mais da convivência humana, para marcar o recrutador e o gestor da área. O Gabriel, e se eu te colocar numa situação, numa saia justa, o que você acha que deveria falar? Bom, eu tenho uma carta na manga. Eu já avalio. eu gosto de perguntar o que é que motiva a pessoa todo dia a levantar da cama e trabalhar nessa empresa. O propósito, o que é que ela faz para a comunidade, para a cidade que ela mora, e quais os benefícios que ela traz para essa comunidade trabalhando nessa empresa. Entendi. É interessante a pergunta, mas o que eu falaria? Eu digo, recentemente eu participei de um processo, eu perguntei quais eram os principais desafios desse profissional que está sendo contratado.
quais são as dores, os problemas que ele precisaria resolver. Então, aqui, a pessoa que está te entrevistando quer saber se você está interessada na vaga, naquela posição. Então, pergunte assim, olha, qual é o planejamento estratégico do setor? Quais são os desafios? Quais serão as minhas metas, caso eu seja o candidato selecionado? O que eu preciso resolver nos 3 primeiros meses? Então, se você quer impactar, pergunte sobre o negócio, pergunte o que você precisa resolver sobre aquele setor. Perfeito, tranquilo. Obrigado mais uma vez. O que mais, gente? O pessoal é tímido, hein? Vamos lá, pessoal. Se não quiserem ligar o microfone, pode escrever no chat que a gente vai estar lendo. Enquanto isso, Denildo, sobre a questão do currículo. Certo. E hoje em dia a gente vê uma implementação dos currículos um pouco mais colorido, né? Antigamente era mais tradicional. Então, o que é que você acha disso? Chama mais a atenção do recrutador, ele está um pouco mais colorido, assim com alguns... É o que eu disse. Mais organizado, né? Se tiver colorido, mas a informação clara, que eu encontre rapidamente, ok. Mas o colorido por colorir, aí é difícil achar o objetivo, porque colocou 2 colunas, botou as competências em gráfico que tem, e aí é difícil entender, não vale a pena. Novamente, se a pessoa for selecionar manualmente, ela é muito rápido, é uns 10 segundos, 20 que ela perde olhando ali. Então, tem que estar claro. Eu acho interessante, eu gosto que as pessoas inovem, mas ter cuidado com a dose, para não estragar lá o teu objetivo principal, que é dizer o que é que você quer e a pessoa entender que você é um candidato que vale a pena conhecer mais no detalhe. E, novamente, gente, sendo claro, não é também enxugar demais. E também não ser prolixo. Deixe um gostinho de quero mais, para você ter o que dizer na entrevista. Entendi. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém? Tem alguma dúvida? Smith, a maioria aqui são profissionais de que área? Tá um pouco diverso, né? A gente tem gente de elétrica, tem gente de computação, tem gente que já vamos dizer, estão na carreira acadêmica e estão conciliando com a carreira profissional. Temos alguns profissionais também, né? Então temos um grupo misto, né? Por assim dizer. E tem gente que ainda está na graduação, né? E aí já estão vendo essas informações, até os estágios mesmo, né? Algumas dicas assim, é bem importante, né, vocês ter um planejamento de carreira, curto, médio e longo prazo. Escrever o que é que você tem. E ter prazos, ter datas, ter objetivos a cumprir. Poucos jovens fazem isso, né? Então, eu diria assim, para buscar aí uma metodologia e estabelecer aí um plano para você. Eu quero fazer uma análise SWOT de mim, quais são minhas fortalezas, minhas fraquezas, né? Tudo bem, mas tem um plano, tem um método e persiga, e tenha prazo, para você conseguir alavancar a tua carreira, né? E alavancar teu objetivo aí e alcançar, e você ser um profissional impactante. Eu dei já algumas palestras, eu tenho um treinamento
né, sobre esse tema com uma parceira. A gente fala sempre para os nossos alunos, né? Você tem que planejar e tem que estudar e tem que perseguir, né, o seu objetivo todos os dias. Treino, minha gente, prática. Você vai ser diferenciado no processo e na tua carreira se você, né, tiver esse planejamento. Boa noite. Eu sou José aqui da UFRN. Posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite, obrigado pelas suas dicas, muito valiosas, de verdade. A minha questão é mais na parte da dinâmica de grupo. Uhum. A gente vê assim, muitas vezes a gente fica um pouco acuado, né, nas dinâmicas, pelo fato de ser um trabalho em equipe, às vezes você não quer interromper. Então é nessa linha, né? Às vezes você faz a apresentação ali do grupo, né, e cada um fica com uma parte da fala, geralmente, e aí vem as questões para o grupo, né? Uhum. Só que aí geralmente a pessoa, o que seria mais interessante, né, você tentar tomar a frente para responder, porque às vezes você vê que as pessoas interrompem, né? Então o que seria mais interessante? Você pedir a palavra ou realmente se expor e tentar tomar a frente e responder primeiro para mostrar que está ali? Nem sempre precisa ser o primeiro, né? Se for uma dinâmica que você terá a oportunidade de falar, ser o segundo ou terceiro. Eu nunca sou a primeira, por quê? Eu deixo uns dois para eu organizar melhor minhas ideias, e aí eu também não sou a última, não, tá? Lá pela terceira, quarta, eu vou lá e exponho as minhas ideias. Se for uma atividade que precisa de uma liderança, de organização, aí sim, tentar tomar a frente, ser o líder, organizar, lógico, como eu disse, não ser rude, né, com os demais participantes, mas marcar, né, para o que você veio. Porque se você ficar muito quietinho, querendo ser solidário ao seu colega, lembre-se que ele é teu concorrente, e você é solidário, ele aparece e você desaparece. É um momento meio de saia justa, né? Porque você não pode ir nem muito além, nem também não pode ficar muito acuado. Então é bem uma linha tênue. Tive um processo, né? Que assim, já vi situações rudes, né? A pessoa disse assim: você fez errado, a gente não acertou por causa de você, ou dizer assim, eu que vou ganhar porque eu sou a mais inteligente. A gente vê umas falas assim, aí a gente observa, não fica positivo. Mas há formas, né, de se sobressair, sendo elegante, liderando o grupo, organizando, e aí a selecionadora perceberá, né, essa diferença. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta do Gleison. Gleison, se quiser ligar o microfone, ou eu posso estar lendo sua pergunta. Sobre a pretensão salarial, é melhor apresentar um valor fixo ou uma faixa? Eu diria uma faixa. Pode ser também. Seria a melhor forma, uma ideia comparando com outros profissionais da mesma área e da mesma região? Sim, é perfeito dessa forma. Eu diria uma faixa, e se você disser assim, olha, comparando. Agora, ter cuidado, porque eu tive um aluno de Maceió, e aí ele ganhava, não era esse valor, vou dizer assim, era R$10, e aí ele disse que queria ganhar 40, 4 vezes mais do que ele ganhava. Eu disse: amigo, como é que tu chegou nessa conta? Ele disse: não, porque eu sei que as pessoas que estão nessa empresa ganham isso. Eu disse: tu sabe quanto tempo eles estão lá? Qual a experiência de onde eles veem? Se eles só têm essa experiência. Então, assim, do 10 ele queria para 40, e não deu muito certo, não.
E ele foi recusado e deram a resposta porque a faixa salarial que ele pretendia não condizia com a vaga que eles estavam contratando. Não pode ser tão ambicioso assim, né? Porque, assim, o profissional que está lá pode ser que já seja um profissional com alguns anos de experiência, né, tenha outras vivências, está lá há bastante tempo. Então, por isso que ele chegou naquele patamar. Então, aí você não vai entrar e chegar no mesmo patamar de alguém que já está lá há algum tempo. Entendi. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Pessoal, se quiser ligar o microfone aí, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Já estamos caminhando já para o fim. Aproveite, que não é todo dia que a gente tem Denil disponível assim, não, para dar as dicas valiosas. Olha, queria saber, deixa eu sabatinar, que eu gosto de fazer entrevista, perguntar, né? Quantos profissionais que estão aí, né, que falam uma ou duas línguas? Pode usar uma ferramenta que é de levantar a mão aí, que a gente vai entender. Muito bem, estou vendo, ótimo. Boa noite. Já. Eu tenho uma pergunta. Sobre inglês, eu falo inglês, eu sou professor de inglês, e eu me inscrevo nesses processos de empresas maiores para fora, que não tem representação aqui no Piauí, em sites como você falou, Gupi, Kenobi nem tanto, mas tem outros também, que é Matchbox, entre outros. E não tenho muitos resultados. O máximo que eu cheguei foi dinâmica de grupo online. Aí a dúvida é se é porque eu não fiz essas coisas que você falou no currículo, de falar dos resultados ao invés de atividades, ou simplesmente porque é mais cômodo para eles pegarem gente lá mais próximo deles, São Paulo, Rio, entre outros, até Fortaleza aqui do lado. Muitas empresas, né, elas têm uma grande preocupação de trazer profissionais de outras regiões, porque tem o custo, né, de deslocamento e tudo mais. Mas não desista, né, cada vez mais as organizações estão, sim, buscando de outras regiões, e continue nesse caminho, né? Uma dica é talvez buscar em São Paulo, as empresas de São Paulo, né, lá do Sudeste, elas estão mais abertas, né? Elas entendem, né, que os talentos estão espalhados, né? E que elas não podem restringir a região. É uma busca mais difícil, não é simples, mas é possível, né? As organizações que eu normalmente trabalho contratava pessoas, né, de outras regiões, né? Eu desejo sorte aí, você vai conseguir a tua oportunidade, né? Você tem uns requisitos interessantes, vai conseguir sim. Eu espero. Obrigado. Ana, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. Primeiro, eu queria agradecer a Denise, e eu tenho uma pergunta. Aliás, eu tenho uma colocação em relação ao que você estava falando anteriormente, essa questão de empresas de outros lugares, né? E aí eu lembro que, na época que eu terminei a faculdade, muitos amigos meus foram para o Rio de Janeiro. Foi a época assim, o petróleo estava
em franco crescimento, né? Depois tivemos as crises por aí. Mas aí eu lembro que um amigo meu disse que uma recrutadora, na verdade, uma pessoa recrutadora, exatamente, da empresa, ela disse que às vezes não gostava de levar nordestinos para lá, principalmente o pessoal do Rio Grande do Norte, ela enfatizou, porque eles iam e geralmente depois de 2 anos o pessoal voltava para casa, né? E aí eu acho que é uma grande questão, né, em relação às empresas, né, do pessoal do Nordeste e para o Sudeste, né? E aí eu vi que você estava falando isso, né, que estão mais abertos, né? Isso foi há 10 anos atrás, né? Então pode ser que tenha mudado um pouco. Mas, Ana, isso aí é um pouco de falta de preparo, né, do profissional, né? Isso aí é o que a gente chama de vieses inconsciente, né? Ela pré-estabeleceu uma regra na cabeça dela, um preconceito, uma barreira. O profissional de recursos humanos, uma pessoa que vai fazer uma entrevista, selecionar, ele tem que deixar de lado todos os seus conceitos, porque ele precisa buscar um profissional experiente, com habilidades, competência, que venha de uma trajetória de formação acadêmica e ofertar, né, para aquela área que está precisando daquele profissional. Então, se, digamos assim, eu não gosto de um determinado grupo de pessoas, eu tenho que me libertar disso e sim indicar profissionais. Por isso que eu estudei muito assim, sobre diversidade, tenho um maior cuidado quando vou fazer entrevista para prestar bem atenção no que o profissional está me apresentando, para que eu busque essas referências, essas qualidades e mostre isso para o gestor, sem o meu filtro. Então, infelizmente, assim, essa profissional disse isso, lamentavelmente, né? Mas... Talvez o problema tivesse com a empresa e não com os nordestinos querendo voltar, né? Exatamente. Sim, pronto. Fora essa colocação, eu tenho uma pergunta. Porque, assim, eu lembro, eu fiz alguns processos de trainee há mais ou menos 10 anos atrás, 11, né, quando eu terminei estava para terminar a faculdade, e os processos eram muito mais engessados, aquela questão de você fazer a apresentação, fazer o grupo para fazer uma solução de um caso. E hoje você vê, né, que tem a questão dessa apresentação em 3 minutos, fazer pitch e tal. E aí eu sei que você está no seu ramo, né, faz um tempo. O que é que mudou? Que hora mudou, assim, no RH, né, no pessoal dos recrutadores, que viram que aquele modelo mais engessado não funcionava tão bem? As coisas vão evoluindo, né? E os profissionais que tentam acompanhar, vê que os jovens hoje estão mais conectados de formas diferentes, têm o seu propósito, não quer mais essas coisas engessadas, quer flexibilidade. E as empresas têm que se adaptar. Então, as empresas que não fizerem essa flexibilização irão ficar para trás, porque os melhores talentos não as escolherão, né? Escolherão, sim, as empresas que estão inovando, buscando, estão mais conectadas com o mundo atual. Então, as empresas têm que, vamos dizer, se ligar, né, nesse processo de transformação e se adaptar. Tem que lembrar que elas são escolhidas também, né? E não são escolhidas. E é isso que eu digo, olha, tenha seu plano, saiba seu propósito para você escolher e não ser escolhido. Tá bom, vamos voltar aí, eu tenho umas perguntas. Tem uma pergunta do Rui Silva, e aí eu vou estar lendo aqui o que é que ele colocou, né? Ele faz graduação em ciência de dados e está terminando o técnico em química. Porém, ele não apresenta experiência ainda nessas áreas. E agora, com a pandemia,
ele também não tem mais acesso ao laboratório, né? Então, a pergunta dele é, para alguém que nunca teve experiência e está à procura de um estágio na área técnica, qual seria a dica, né? Já que a questão de experiência no currículo não se tem, e a questão de experiência no currículo e palavras-chave, como ia ficar essa questão? Mas ele fez algum projeto, iniciou nos primeiros anos, né, desse curso técnico, ele fez alguma coisa, né, tem como escrever aqui, do curso técnico, o que ele pode resgatar, e do curso que está em andamento. Nunca fiz projeto. Ô, Rui, aí como é que você, lá no curso técnico, não fez nadinha? Não fez? Precisa ter alguma coisa. Não, nenhum trabalho, só paguei as disciplinas. Ô, Rui, aí você tem que mudar a forma de passar por esse curso. Né? Você tem que ter algumas vivências, porque é a partir daí que você vai demonstrar o seu diferencial. Veja, você é um estudante, se você ficar na média, você não vai se destacar, você não vai ser um profissional impactante. Alguns alunos provavelmente participaram de projeto, fizeram alguma coisa, atividade diferente, precisa fazer. Se você está nesse processo, busque alguma coisa, algum projeto na internet. O pessoal se adaptou bastante. Tem muitos cursos que estão acontecendo online, tem atividades online que estão ocorrendo, você tem que participar para você apresentar essas coisas no seu currículo. Bem lembrado disso, Daniel, que nesse tempo de pandemia, logo no início, eram vários cursos que eram pagos, ficaram tudo gratuitos, né, por uma faixa de tempo ali. Então, muita gente pôde estar adquirindo experiência e capacidade, né, capacitação, com essas oportunidades que foram oferecidas, né? E aí, pode falar. Até essa atividade aqui tem que apresentar, participo de um projeto, né, e descrever sobre o projeto de vocês. Isso é um programa de desenvolvimento. Então, mostra que você está buscando, está estudando, está se desenvolvendo. Então, eu vi pela apresentação que vocês fazem várias atividades, coloca lá isso. A sua participação aqui, Rui, é interessante, você não está parado, você está fazendo alguma coisa, você está buscando conhecimento. Inclusive, tem outros projetos nas universidades, né? Então, correr um pouco atrás desses projetos e se submeter, mesmo que voluntariamente, no início, né? Isso. Para estar adquirindo experiência. Ser monitor, dar aula para o colega que tem uma certa dificuldade, dizer que fez essas coisas durante o seu período de estudo. Então, isso conta ponto. E aí o I3L também está dentro, né, das universidades por meio dos ramos estudantis, né? Então, aquele que ainda está na graduação, procure ver se na sua universidade tem algum ramo estudantil do I3E. Pode até entrar em contato conosco, a gente pode estar fazendo essa troca de contatos, né? Porque a gente sabe quão importante é ter um currículo diferenciado dentro da universidade, né? Porque não adianta nada você só pagar as disciplinas e sair como vários outros estudantes da sua mesma turma ali, né? Então tem que ter aquela cereja do bolo, né? Exatamente. Se numa turma tem 30 alunos, eu sou mediano, tirando nota igual, paguei as disciplinas, como é que eu vou me destacar? Né? Tem que ter aí um diferencial, tem que ter um curso que é mais difícil, eu fiz, os demais não fizeram, né? Tem certificações, vários caminhos que a gente pode seguir para se destacar. Pessoal, que tem mais alguma dúvida, vamos encerrar aí o cargo horário. Aproveite aí os momentos finais.
Bom, deixa eu ir falando aqui algumas coisas, né? Gente, sejam protagonistas da sua carreira, né? Você não aguarde uma organização, uma pessoa, um fator externo definir a sua carreira. Planeje, se organize, invista em você, né? Todos os dias, né? Por isso que eu digo assim, planejamento, treino, dedicação, isso tudo é que vai acelerar e vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Então, eu torço muito, né, para que todos encontrem o seu propósito, né, algo que te faça feliz, uma oportunidade aí incrível, né, que vocês possam atuar, como o nosso colega falou, que você levante todos os dias e vá lá feliz da vida, contribua para a sua comunidade, né, na região que você está atuando. Né? Isso é o que eu desejo para vocês. E o quanto antes você descobrir, né, a tua vocação, o teu propósito, né, e o que te faz feliz, você terá uma carreira aí brilhante. Denilde, muito obrigado em nome de toda a diretoria e até dos participantes aqui, com essas dicas valiosíssimas, que a gente vai levar para a vida toda agora, e tentar não errar mais tantos, assim, né, cometer esses gafes nas horas dos processos seletivos, né. Então, só temos a agradecer, né, por ter separado este momento da sua noite para estar compartilhando conosco essas dicas, né. E para aqueles que não puderam pegar o início da apresentação, a gente vai estar compartilhando, né, essa gravação no nosso canal do YouTube. Então, siga as nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando mais sobre as nossas atividades. E teremos muito mais outras atividades agora no mês de abril. Então, fiquem sempre à vontade para estar tanto nos perguntando por e-mail, querendo participar das atividades conosco, e a gente faz de tudo para que os eventos sejam gratuitos, para que todos possam estar obtendo esses conhecimentos e ter essa troca de informações e network, conhecendo novas pessoas, né? Então, em nome da diretoria, né, do IP aqui da Seção Nordeste, agradeço novamente, Denilde, por esse espaço que você esteve compartilhando conosco. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, bater um papo com vocês. Desejo sorte e sucesso na carreira de todos vocês. Pessoal, então, uma boa noite aí. Fiquem na paz e bom final de quinta-feira aí. Obrigada, até logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.